7 horas, né, do nosso dia 27 de março de 2025, e a gente está começando mais um dia dos nossos 90 dias de esperança. E a gente vai hoje trabalhar não, refletir sobre o capítulo 62 do Livro da Esperança, que vai ser a nossa querida Alessandra Gonçalves, que vai conduzir. E a gente aguarda ansioso, mas antes a gente vai fazer uma prece para iniciar e depois eu passo a palavra para ti, tá, Alessandra? Então, a gente pode ir fechando os olhos e se conectando, né, com esta presença divina que nasce com o sol, com este sol que mora dentro de nós. E vamos agradecendo profundamente este momento de compartilhamento, um momento de esperança que está nessa reunião de nossas vontades, vontades que se expressam estando aqui todas as manhãs e que se completam no nosso dia quando colocamos em prática tudo que essas reflexões nossas e de nossos irmãos trazem para o nosso ser. Então agradecemos profundamente, Jesus, por essa tua presença tão linda que se manifesta na nossa união, neste dar as mãos que acontece todas as manhãs. Um dar as mãos que traz o nascimento de uma esperança que ainda desconhecíamos. Esteja conosco, Jesus, agora, abençoando cada palavra de nossa irmã Alessandra, que ela perceba a tua presença junto a ela, inspirando, conduzindo e confiando nas palavras que ela hoje irá nos trazer. Que assim seja, graças a Deus. Então, Alessandra, vou te convidar então para que tu possa nos trazer da onde, como é que tu chegou até aqui, no ser, agora já também, né? Já está participando, inclusive, no Bateus, então fale um pouquinho de ti, e, enfim, nos conte um pouco o que tu refletiu sobre este capítulo. Bom dia, amigos. Eu me chamo Alessandra, eu sou curitibana e resido atualmente em Joinville, Santa Catarina. Eu cheguei no ser por um auxílio divino chamado dor, e me fez procurar respostas, uma forma de me conduzir de uma maneira mais adequada na vida. E foi assim que eu cheguei lá pelos idos de 2019 nos conteúdos do ser. E foi um grande auxílio de Deus. Eu sinto que esse encontro, né, através dessa busca, desse pedido que eu fazia de auxílio, veio e tem me auxiliado desde então. Estou muito feliz por ter conhecido, né, o Instituto Ser e por agora estar podendo fazer parte um pouquinho mais próxima, né, das atividades. Então, vamos lá. Eu fui responsável hoje pelo capítulo Auxílio em Nós, capítulo 62. E peço desculpa de vocês pelo nervosismo. Eu achei por bem fazer a leitura do capítulo e eu fiz algumas reflexões que eu anotei. E eu vou ler essas reflexões porque para mim fica mais fácil dado o nervosismo. Então eu peço desculpas até por isso. Então vamos lá. Auxílio em Nós. O Emmanuel começa com um trecho do Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 24, que diz: Pedi e recebereis. E na sequência ele traz um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, item 4, que diz o seguinte: Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Então ele começa as reflexões. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso foro íntimo à guisa de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria. E a cada passo, surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de mil modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Então, Emmanuel traz um rol de auxílios e o que eles promovem. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. E ele finaliza: a máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originariamente de Deus, transformar para o bem ou para o mal, o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Quando eu comecei a fazer, eu achei um texto desafiador, texto difícil, e quando eu comecei a fazer as primeiras reflexões, eu percebi que ele conjuga, já desde o título, né? Auxílio e nós. Aquilo que vem da parte de Deus, o auxílio, que verte sempre do alto, e nós, a nossa parte, né? Para conjugar esses dois fatores. E eu comecei a fazer essas reflexões através daquilo que nos compete, que são itens que ele cita no texto. São duas potências da alma, vamos dizer assim, a vontade e a fé, e depende de nós colocar em movimento. Então, eu recorri ao próprio Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, que ele trata da vontade. Porque ele diz o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, sustentando a harmonia do espírito. E lá no livro ele cita alguns dos setores da ação mental, ele não cita todos, mas ele cita alguns que eu achei que ele deve ter pensado relevantes para o nosso momento evolutivo, que é a inteligência, o desejo, a imaginação e a memória. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque muitas vezes nós temos o desejo de melhorar, de seguir um caminho mais adequado, não só para nós, mas para todos os que nos cercam. Só que a nossa imaginação começa a pensar coisas que não são tão boas, né? Começa a criar imagens que não são tão boas. Nossa memória começa a buscar lá de trás circunstâncias que não foram tão favoráveis. E muitas vezes a gente usa a inteligência, até mesmo do conhecimento que a gente possui, para ferir algumas pessoas. E eu refleti sobre isso porque significa que a vontade não está
atuando nesse momento. Essas forças estão esparsas. E a função da vontade, segundo ele nos aponta, é justamente reunir, conjugar todas essas potências e tantas outras para um objetivo, para uma finalidade. Então, se eu desejo me tornar uma pessoa melhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha memória, a minha imaginação, a inteligência devem ser usadas para essa finalidade. Então, eu comecei, quando eu li esse capítulo, foi na segunda-feira, eu comecei a fazer um exercício do uso da vontade. E eu via que muitas vezes esses departamentos que a vontade deve governar ficavam esparsos, e comecei a trazer e reuni-los. E eu até convido a vocês a fazer o mesmo, porque foi uma experiência bem interessante e é algo que fica factível quando a gente começa a colocar em prática. Bem, mas continuando, ele diz também no livro que a divina providência concedeu à vontade por auréola luminosa à razão. Depois de os milênios que nós passamos nas sombras do instinto. E no texto mesmo, Emmanuel cita Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz que todo dom perfeito e toda dádiva, boa dádiva, procede originariamente do alto. E eu refleti também sobre isso, que Deus, sabendo que nós teríamos sede de felicidade, de evolução, diante do rio do auxílio divino, que nos conduz até essa realização, nos deu a vontade antes de que nós necessitássemos dela. A divina sabedoria nos colocou a vontade como um dom perfeito, que é, é, deve ser treinado, aperfeiçoado. Ele é perfeito no sentido de que provém de Deus, mas nós devemos fazer esse esforço, né? Então eu fiquei pensando numa metáfora do rio do auxílio da vida, e que essa vontade ainda é um recipiente pequenininho, e a gente vai assimilar um pouquinho só desse auxílio quando a nossa vontade ainda não está tão fortalecida. Só que com o esforço do fortalecimento, né, dessa vontade, desse governo de todas essas áreas da nossa alma, a gente pode ir aumentando o recipiente e vamos assimilando cada vez um pouquinho mais. E nesse esforço, né, usando essa ferramenta da vontade, nós vamos ampliando esse recipiente, assimilando cada vez mais desse auxílio, dessa água da vida que nós todos buscamos. É a vontade quem delibera ser fiel ao dever de se ajustar à lei divina para concretizar um ideal. A consciência nos dirá que há coisas que desejamos, mas que não nos convêm. E a vontade, então, nos auxiliará a dar o passo na direção do que convém para nosso amadurecimento espiritual. Então, é uma ferramenta realmente que, pela sabedoria divina, nós não podemos ficar sem utilizá-la, né? Então, vem a questão da fé. No Pensamento e Vida, nesse mesmo livro, no capítulo 6, sobre a fé, Emmanuel diz o seguinte: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E nessa metáfora do rio, né, que eu imaginei, seria como confiar que a água é capaz de nos dessedentar e que a água está no rio. Mas talvez seria como olhar para o rio com sede e caminhar ou não para beber dessa água, vinculando à vontade, né? Fazer esse movimento. A fé, então, seria a fidelidade ao alvo que nós queremos atingir. E a vontade é o uso das ferramentas que possuímos para chegar lá. Essa seria a reflexão a respeito, que eu consegui fazer a respeito do que seria a nossa parte no auxílio e nós. E aí eu refleti um pouquinho sobre o auxílio. O auxílio verte constantemente do alto, como diz Emmanuel, como diz Tiago, né, na carta de Tiago. Então, esse auxílio verte constantemente do alto, como dádiva de Deus a todas as criaturas. Ele está sempre vertendo o seu auxílio, sempre.
E cada um vai conseguir assimilar conforme a capacidade que já haja adquirido pelos esforços, mas todos nós assimilaremos. E parece que a lição aponta para o nosso interesse em ampliar essa capacidade de captar e transformar esse auxílio para o bem. Não só o nosso, mas o auxílio de todos, né? O bem de todos. É perceber no bem que a gente já dá conta de realizar o amor divino a se expressar por meio de nós, nos lembrando sempre que esse amor tem origem em Deus, que nos ama de tal modo que permite que possamos ser a ponte desse amor para o mundo à nossa volta. Esse amor, quando passa por nós para chegar onde precisa, nos auxilia em primeiro lugar. Somos nós os primeiros beneficiados. E refletindo sobre tudo isso, eu também comecei a pensar sobre a mensagem de esperança que esse capítulo traz. E a minha reflexão foi a seguinte: ainda usando a metáfora do rio, né? Nessa correnteza de amor do rio da vida, nadar a favor da correnteza será chegar antes no destino. Se está em nossas mãos e é da vontade de Deus que alcancemos a felicidade, que é isso que Ele quer para todas as criaturas dele, o que poderá nos impedir? Peçamos auxílio, apontemos a nossa vontade e a fé para o alvo, o ideal a atingir. E conforme afirma Emmanuel, receberemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de 1000 modos o apoio certo da providência divina. É isso, amigos. Foram essas as minhas reflexões. Que lindo, Alessandra. Tô sentindo esse rio me convidando, né? Sentindo, convidando aí beber da água que ele me oferece. Obrigada, viu? Muito lindo, tô aqui, tocou meu coração. E queria te convidar para fazer a prece, se tu quiser. Pode ser? Vamos lá, então. Eu convido a todos a elevar os melhores sentimentos, pensamentos, para esse amor que verte incessantemente do alto, rogando a Deus que nos auxilie a utilizar essa ferramenta linda que Ele mesmo nos concedeu, para que possamos conjugar os melhores esforços de nossa alma com o bem que verte dele constantemente, para que possamos, a cada passo do dia, a cada passo da jornada dessa existência, que já é em si um grande auxílio para todos nós, fazer o bem que nos for possível, ampliando a nossa capacidade de trazer esse bem ao mundo, de sentir e de nos felicitarmos pelo bem de todos. Auxilia-nos, Senhor, a nos fidelizar ao seu amor, à sua luz, porque é nessa fidelização, nossa fé e confiança de que o Senhor quer o bem de todas as criaturas, que nós conseguiremos trazer essa esperança da felicidade futura desde já para os passos de cada dia. E assim seja. Obrigada, Alessandra. Que assim seja. Obrigada, Obrigada, Alessandra. Alessandra. Foi lindo. Obrigada, querida. Obrigada.